Olá, eu sou o Rosier Alexandre, eu sou administrador de empresas, sou alpinista nas horas vagas e eu queria compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Eu sou cearense, nasci na Caatinga Sertaneja, no interiorzinho do Nordeste brasileiro, num município bem pequeno, que hoje tem em torno de 16 mil habitantes, mas há 56 anos atrás, quando eu nasci, era um município bem pequeno, e onde eu nasci era o lugar mais isolado que alguém pode imaginar. Um lugar que não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha escola, não tinha posto de saúde, ou seja, era o isolamento absoluto onde eu morava. E eu queria só me apresentar um pouquinho melhor para a gente poder voltar no tempo. Eu sou alpinista, eu sou o 5º brasileiro e 11º sul-americano a escalar a maior montanha de cada um dos 7 continentes. Só o Everest é um capítulo à parte, eu escalei o Everest 3 vezes, 2014, 2015 e 2016. Nos 2 primeiros anos sobrevivi às 2 maiores tragédias da história do Everest, tive que retornar pela 3ª vez para conseguir chegar no cume e concluir o projeto 7 cumes. Foi um feito e tanto, eu dediquei pelo menos 14 anos da minha vida para esse projeto. Mas eu queria voltar um pouquinho para a minha infância antes de voltar a falar de montanhas. Eu tive uma vida com muita, mas muita escassez. Muita escassez. Onde eu nasci, como já citei, era um lugar que não tinha escolas, não tinha energia elétrica, não tinha estrada, não passava carros. Era um lugar muito, muito isolado. Então, até 16 anos, eu vivi com muita escassez, a ponto de arroz era algo raro. A gente só tinha arroz em casa na Semana Santa, no Ano Novo, ou em algumas ocasiões especiais, como o aniversário de alguém. Então, era realmente um lugar com muitas, muitas dificuldades. Então, até 16 anos, morei nesse municípiozinho que chama-se Monsenhor Tabosa. Depois disso, mudei para Fortaleza para estudar. Vim com todas as dificuldades que alguém pode sair de um município do interior para morar numa capital, mas eu tinha muita vontade de mudar a minha condição, que eu sabia que morando em Monsenhor Tabosa, um município que eu já morava num sítio mais próximo da cidade, mas tudo que tinha na minha cidade era até o 8º ano. Agora já tem até o 9º ano, o 1º grau, mas antes era só até o 8º ano, não tinha sequer o 2º grau, muito menos faculdade. E eu vim para Fortaleza para estudar com todas as dificuldades que você possa imaginar. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu li foi um livro que eu li à prestação, literalmente à prestação. Eu ia numa livraria, gostava de um livro, eu começava a ler, ia folheando, folheando, até que eu ficava com vergonha dos vendedores. Eu fechava o livro, devolvia, ia procurar uma outra livraria para continuar a leitura daquele livro. Mas isso foi fundamental na minha vida, estudar, dedicar todo o tempo que eu tinha para estudar. O vilão da vida de qualquer ser humano são as distrações. E assim eu aprendi com toda a minha vida, não apenas para estudar, para abrir um negócio, que hoje eu sou administrador de empresas, tenho 3 negócios, mas também para o projeto 7 cumes, quando eu botei na cabeça que eu ia escalar a maior montanha de cada um dos 7 continentes, ninguém acreditou que eu superaria essas dificuldades, esses desafios tão grandes, mas eu me concentrei com todas as minhas energias para fugir de todas as distrações que hoje a gente tem. A internet é uma maravilha, mas é muito perigosa também. Então, a minha vida veio desse caminho. Apesar de todas essas dificuldades, eu conquistei uma vida muito tranquila, muito confortável, e não foi com a ajuda, não é porque o meu pai teve dinheiro que ele não tinha. Eu nasci numa casinha de taipa, literalmente uma casinha de madeira, de cipó trançado com barro, num local que não tinha sequer a minha condição de vida, um lugar que não tem uma escola, gente, um lugar que não tem estrada para passar um veículo. Imagina, minha mãe teve 9 filhos sem jamais ver um médico. Não tinha um posto de saúde na sede do município. Minha mãe morava ainda a 14 quilômetros e o município de Monsenhor Tabosa não tinha um médico, não tinha um hospital, não tinha um posto de saúde. Imagina uma situação no ser humano viver numa condição dessa. Eu sou o 8º filho de uma família de 9 e foi esse o cenário de onde eu vim, mas pelo menos eu sonhei, aprendi a sonhar, não esperar por ninguém, não esperar por o governo, não esperar por o meu patrão, não esperar por a minha família. Se o sonho é meu, sou eu quem tenho que trabalhar, sou eu que tenho que arregaçar as mangas e buscar um meio. E aprendi uma coisa, quando a gente dá todas as nossas energias em busca de um sonho nosso, o universo também começa a conspirar a teu favor. Agora, se a gente perde tempo andando com más companhias, perde tempo com programas de TV inúteis, perde tempo com a internet, com coisas inúteis. A internet é um perigo, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa inútil. Enfim, são as distrações que nos atrapalham. Se a gente consegue manter o foco, acreditando na gente mesmo, pode ter certeza que a gente não precisa esperar que um grande por ninguém. Porque quando o sonho é nosso e a gente acredita,
A gente não tem que esperar por aprovação do pai, da mãe, do marido, da namorada, do namorado, do professor, de ninguém. Se ninguém acreditar em ti, continua acreditando, porque quem tem que acreditar nos nossos sonhos é a gente mesmo. Graças a acreditar muito em mim mesmo, investir em mim, tudo que eu pude investir. Até hoje eu sou um leitor inveterado, adoro leitura, eu leio muito, respeito muito o valor da escola, do livro, do professor e principalmente quem é autodidata. Quem, independente da escola, ok, vamos para a escola, mas não se contentar só com a escola. Todo o tempo que a gente puder, buscar estudar, buscar se capacitar, que realmente quem é bom vence todas as dificuldades. Pode ter certeza que, tô dando um passo só, meu passo é muito pouco, mas cada passo que você está mais perto dos seus objetivos. E quem não se mexeu, continua no mesmo lugar. Então é importante a gente acreditar nos nossos sonhos e não se preocupe com um sonho grande. A gente tem que sonhar grande mesmo, sonhar grande. Agora, não esperar. Não esperar mesmo, é ir buscar, dizer, olha, o sonho é meu, eu quem vou trabalhar, não importa, andar com boas companhias, isso é uma das coisas que é fundamental, porque muitas vezes a gente está preocupado com o que os outros pensam, anda com pessoas que não agregam a nossa vida, isso é muito complicado, isso é uma das coisas que eu aprendi, procurar andar com pessoas que tenham algo a agregar, e eu não estou falando de valores, de bens materiais, mas é de hábitos, de costumes, de bons hábitos, de estudar, de trabalhar, de investir. Isso foi fundamental na minha vida. Então, escolher com quem eu ando. Então, eu diria que a minha vida é uma história de superação. É algo surreal. Um nordestino escalou o Everest 3 vezes. Pra vocês terem uma ideia, cada expedição para o Everest custa mais de $100 mil. Estamos falando de R$600 mil. Eu tive que fazer 3 expedições. E aí você pergunta, como alguém tão pobre pode fazer isso? Trabalhando, acreditando verdadeiramente num sonho, mas acreditando profundamente, investindo, buscando parcerias, oferecendo, fazendo negócio, trabalhando manhã, tarde, noite, estudando madrugada. Quando falo em sorte, não é uma palavra que eu goste, sorte. Eu acho que sorte tem quem acredita e trabalha. Todas as pessoas que estudam até tarde e acordam cedo para trabalhar costumam ter muita sorte. Então, gente, sorte é fruto de uma conquista, é fruto de uma construção. Tudo na vida, tudo, absolutamente tudo, é causa e consequência. Eu não vejo ninguém plantar arroz e colher feijão, ninguém plantar milho e colher banana. Então, tudo é plantio e colheita. O que você planta, um dia você colhe. Às vezes a colheita demora. O Projeto 7 Cumes durou 14 anos. Algumas dessas montanhas eu tive que fazer 2 expedições, até 3 expedições. Tive que ser muito resiliente, ter muita disciplina, planejei muito, estudei muito e nem sempre as coisas aconteceram no prazo que eu gostaria, mas a gente precisa ter um pouco de paciência e às vezes até muita paciência, não desistir dos nossos sonhos. Esse é o diferencial das pessoas que constroem uma história realmente bonita, que constroem uma vida com conforto, é porque não desistem, planejam, vão em frente, aprendem com os próprios erros, principalmente aprendem com os erros dos outros. Então, esse é o caminho. E se eu conseguir sair daquela casinha de taipa, com todas aquelas dificuldades, e conquistar uma vida com tanta dignidade, com tanto conforto, eu tenho certeza que quem está do outro lado, qualquer pessoa que esteja escutando esse vídeo agora, seja você um adulto já com 70 anos, 60, 50, 40 anos, ou um estudante de 10, 15, 20 anos, vale para todo mundo. Se eu sair de lá e conquistei o que eu conquistei, e não foi fruto de apoio, de ajuda, de empurrão de ninguém, você também pode fazer a mesma coisa ou até mais. Desde que você acredite plenamente e nunca desista dos seus sonhos. Então, te desejo muito sucesso, prosperidade, vida longa, saúde. Você tenha uma vida com muita satisfação, com muitas felicidades e conquistas grandes. Com o meu abraço do tamanho do Everest.